Olá, pessoal! Acabei minha faculdade, fiz a prova da ordem, tudo finalizado. E eu tô aqui para contar para você como que eu passei na prova da OAB sem fazer cursinho. Eu não tô aqui, obviamente, para dar nenhuma fórmula mágica e nem para ditar regra, até porque o que funciona para mim pode não funcionar para você ou pode funcionar, depende da sua personalidade. Eu tenho um jeitão meio autodidata, sempre estudei meio por conta para concurso público, tal. Então, se você tiver um perfil parecido com o meu, é possível que o meu jeitão funcione para você também. Desde o início da faculdade de Direito, eu sempre estudei não para passar na prova da faculdade, mas como se eu fosse fazer uma prova de concurso, até porque era o meu objetivo, né, fazer prova de concurso. E a prova da ordem. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu não só estudava o conteúdo que o professor passava em sala de aula, mas também os livros pertinentes àquela matéria. Então, no começo era o livro de Teoria Geral do Direito, depois o livro de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Constitucional. Então, eu sempre fazia esse acompanhamento com algum livro. E, paralelo a isso, eu sempre resolvia questões de concurso e principalmente da prova da Ordem dos Advogados do Brasil sobre aquele assunto. Então, eu estava estudando sobre direito de personalidade no Código Civil. Aí eu ia lá, pegava um aplicativo de questões da minha preferência, ia lá, escolhia ali, direito civil, os últimos anos, obviamente, eu não pegava questões muito antigas, selecionava ali direito de personalidade e resolvia as questões relativas àquele assunto. Começando pelas provas da ordem e depois eu partia para outros concursos que tinha. Claro, sempre os mais difíceis e da banca daquele concurso que eu ia prestar, ou no caso, da prova da ordem, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, quando acabava as questões da Ordem dos Advogados do Brasil, eu ia lá, quais são as questões da FGV? Acabou as questões da FGV, eu pegava outras bancas relativas àquele assunto. Então eu sempre estava antenada e sabia o jeitão que a OAB ia cobrar aquele assunto. Daí você vem dizer, tá, Dani, nos primeiros anos você pode até ler um livro de cada matéria, mas como é que se faz quando vai avançando o curso, que a matéria vai acumulando, depois tem TCC, e daí você quer fazer um estágio e tal? Bom, daí a coisa vai mudando de figura. Por isso que é importante você estudar muito desde o início da faculdade. Por quê? Porque o direito é uma matéria que vai se acumulando. Então, assim, quando você chegar lá em, por exemplo, direito contratual, que está lá pelos artigos 300 e tanto do Código Civil, você tem que estar bem, você tem que saber bem sobre o direito de a capacidade civil, você tem que saber bem. Para ir para fatos, negócios jurídicos, também você tem que saber direito de personalidade, a capacidade civil, enfim, porque os assuntos vão se acumulando. Não só no direito civil, só dei um exemplo, mas em todos os outros direitos. Então, o que, que acontece? Chegou a partir do segundo ano, você, antes de começar a estudar a matéria daquele ano, daquele período, você tem que dar uma revisada na matéria do período anterior para você poder entender o que o professor vai explicar ali por diante. Isso em todas as matérias, direito penal, que vai acumulando, direito constitucional, principalmente direito civil, que vai acumulando do começo ao fim da faculdade. E é claro que à medida que o tempo vai passando, você não vai conseguindo ler livros de todas as matérias. Eu, pelo menos, não conseguia, porque eu trabalhava também, além de fazer faculdade. Então, o que, que eu fazia? Tá, no começo eu lia livro de todas as matérias. Beleza, ia fazendo meus resumos, já deixava tudo esquematizadinho para na hora da prova da ordem, para na hora de um concurso público, eu pegar ali só realmente aquele suprassumo da matéria. E eu também já tinha esmiuçado aquele assunto nos livros. A partir do momento que as coisas foram se acumulando de tal forma que eu não tinha mais condições de ler livro de todas as matérias, eu escolhia aquelas com quem eu tinha mais afinidade ou que eu sabia que eu ia usar mais. No meu caso, como eu estava focada nos concursos de direito do trabalho, então eu sabia que, bom,
Direito constitucional e direito administrativo caem em qualquer concurso e também tem um peso na prova da ordem. Então eu estudava bem. Direito do trabalho e direito processual do trabalho também. Então foram as matérias que eu mais foquei, né? Aquelas que eu dei uma prioridade maior. Não, claro que eu não deixei as outras de lado, estudei, mas quando eu tinha que ler algum livro, é claro que eu lia dessas matérias, porque eu sabia que eu ia precisar mais delas, no meu caso. Agora você tem que escolher qual é a matéria, de repente, que você tem maior afinidade. Por exemplo, se você está estagiando num escritório de direito civil, é claro que você vai focar mais em direito civil, porque é o que você mais vai usar. Eu quero prestar concurso para promotor. Você vai focar mais em direito penal, claro, direito administrativo, constitucional, mas direito administrativo e direito constitucional são duas matérias que você tem que saber bem, principalmente o constitucional, que vai te dar base para os outros direitos. E o administrativo, sem dúvida, se você vai prestar concurso público, você tem que focar nessa matéria. Aí, chegou no fim da faculdade, porque assim, você tem que pensar que a prova da OAB, ela vai cobrar todas as matérias dos 5 anos da faculdade. É impossível, eu não sei, eu acho que é impossível você estudar todas as matérias ali em 2, 3 meses. Eu acho que não é possível, porque é muita coisa. É muito mais do que um concurso público. Porque o concurso público, você tem ali as matérias no edital e não é tudo. Não é tudo de direito civil, não é tudo de direito constitucional que você vai estudar. É só uma parte. Agora, na prova da ordem, pode cair de tudo. Essa que é a questão. Então, eu acho que é muito difícil de você conseguir absorver tudo, querendo estudar tudo na última hora. Então, o que eu fiz? Estava chegando no final da faculdade, eu estava, acho que, deixa eu ver, 8º período. Aí eu sei que tinha concurso para direito do trabalho, para os tribunais do trabalho. Aí o que eu fiz? Eu foquei naquelas matérias. Então, eu estava firme em direito administrativo. Quando eu fui fazer a prova da ordem, eu estava firme em direito administrativo, direito constitucional, do trabalho, processual do trabalho, civil e processual civil. Eram matérias que estavam bem afiadas dentro do meu cérebro. Aí tá. Aí chegou mais próximo da prova da ordem. No nono período, eu já poderia ter feito a prova da ordem, não fiz, porque eu tinha uns concursos para fazer, então não era a minha prioridade. Aí tá, deixei para o 10º período. E no 10º período chegou, em fevereiro eu ia fazer a prova da ordem. E em fevereiro também eu tinha uma prova de concurso. Óbvio que eu foquei mais no concurso, direito do trabalho e tal. Mas uma semana antes da prova da ordem, claro que eu foquei na prova da ordem. Aí eu dei uma olhadinha rápida em direito penal, e direito processual penal, que eu não tinha estudado nada. E eu comi, não literalmente falando, mas eu comi toda a legislação de ética, né, que é o Estatuto da Ordem e o Código de Ética da Ordem. Eu comi essas duas leis. E li assim, acho que eu li umas 3 vezes cada uma delas. Por quê? Porque a ética são 10% da prova da ordem. Então, das 80 questões, são 7 ou 8 questões só de ética. E eu acertei todas. Veja bem quanto, você tem que acertar 40 questões da prova da ordem. Então, se você acerta toda a questão de ética, são 10% da prova. Deixa eu ver, 40 que você tem que acertar, 20% praticamente do que você tem que acertar, 20% do que você tem que acertar tá ali. Então, tem que ter estratégia também para fazer a prova da ordem. Né? Você pegar aquelas matérias que tem mais questões, como direito constitucional, ética, e ética é uma matéria fácil, é só você ler é só você comer aquelas leis que você passa Tanto é que eu nem tinha tido ética na época, eu tive ética só no 10º período. E eu consegui acertar todas as questões. E eu não sei se eu acertei 60 ou 64, não me lembro, das 80, mas eu sei que eu fui bem com essa estratégia, estudando bem durante toda a faculdade e, claro, antes da prova da ordem eu comi as questões de ética e, óbvio, sempre fazendo muitas questões
eu acho que eu fiz todos os últimos todas as últimas provas da ordem, eu fiz. Então isso também me ajudou muito para eu entender o jeitão da banca, o que ia cair. Aí aquelas matérias que eu via que ia cair só uma ou 2 questões, como direito do consumidor, direitos humanos, eu nem estudei para a prova. E acertei ainda, porque são questões meio lógicas, assim. Não que não seja importante, é importante, uma questão é importante, se você tiver tempo para estudar, estuda. Mas assim, tem que ter estratégia quando vai estudar para a OAB. Então, assim que eu consegui passar na primeira fase da ordem. Aí no outro vídeo eu vou mostrar para você como que eu passei na segunda fase da ordem, que para mim era a que eu mais tinha medo, na verdade. Bom, deixa eu fazer minha audiodescrição aqui para vocês. Eu sou branca, tenho cabelo castanho pelo ombro, uso óculos escuros e estou com uma blusa estampada.